Fala pessoal, aqui fala Cláudio Santana trazendo mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. Hoje é 10 de outubro de 2021. Hoje eu completo 25 anos de serviço público, dos quais 22 anos foram passados junto ao projeto Mutirão Reflorestamento. Hoje, programa Mutirão Reflorestamento, integrado num programa maior ainda, que é o Refloresta Rio. Mas o núcleo da coisa toda está completando agora, no mês de novembro próximo, 35 anos do seu início, em meados do próximo mês. E já vou adiantando aqui a lembrança dessa data e lembrando que o projeto Mutirão Reflorestamento, ele talvez seja o programa público há mais tempo em funcionamento, sem perda de continuidade, importantíssimo na construção do que hoje a gente tem na cidade como a nossa noção de meio ambiente. A própria noção de cidadania ambiental nasce muito com esse projeto, e a gente vai tentar contar um pouquinho da história dele muito rapidamente. Vai ficar muita gente de fora, muitos nomes importantes não vão ser falados, eu já vou adiantando, mas lembrando que todo mundo está representado nessa lembrança aqui que a gente está fazendo, tá? Então, só para a gente lembrar, a primeira equipe, ou pelo menos parte dela, a primeira equipe de técnicos do programa, só fazendo uma breve memória, no nosso vídeo anterior sobre a história do reflorestamento na cidade do Rio, a gente faz uma linha do tempo, uma sequência de todos os projetos de reflorestamento até chegar ao mutirão. Então não vou contar toda a história que levou à criação do projeto Mutirão, mas só lembrando que esse projeto ele começa como derivado de um projeto maior, um mutirão ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Não existia ainda a Secretaria de Meio Ambiente em 1986, e a primeira equipe técnica desse projeto ela é agregada a essa Secretaria de Desenvolvimento Social. O reflorestamento era visto como uma política social, e ele é uma política social dentro de uma mega cidade como o Rio de Janeiro. Então a gente vem trazer a lembrança aí dos primeiros técnicos, boa parte deles já aposentado ou em vias de se aposentar, e alguns que já não estão inclusive entre nós. Aqui a gente tem Jacu, aposentado, Rômulo, aposentado, Ferrugem, que não é originalmente um técnico do programa, mas tem uma história dentro do projeto Mutirão. Isaías, que é um colega que ainda está em atividade na prefeitura, mas circula entre reflorestamento e Fundação Parques e Jardins. Hoje ele está lotado na Fundação Parques e Jardins, assim como eu. Celso Júnior, ainda em atividade, produzindo, relevante. Hoje é aniversário do Celso, hoje 10 de outubro, parabéns Celso. Colega Alberto não está mais entre nós, Alberto Martins Fontes. Ele foi embora em 1999. Aqui agachado, Alfredo Sobrinho, também aposentado. Aqui à nossa esquerda, Marcelo Hudson, também em atividade ainda na Prefeitura do Rio. E aqui à direita, aqui no alto, a gente tem Márcia Garrido, primeira coordenadora do programa, assim, mostrando que desde o início o programa é relevante, né? Primeira coordenação do programa ficou a cargo de uma mulher. Hoje se fala tanto em questão de gênero na sociedade, questão de gênero na engenharia, questão de gênero na engenharia florestal,
e a coordenação inicial do projeto Mutirão Reflorestamento ficou a cargo de uma mulher. Diz a lenda que se dizia que era Branca de Neve e os Sete Anões. Tudo começa, né, no Morro São José Operário, na Praça Seca, Jacarepaguá, para quem conhece a cidade do Rio de Janeiro. Foi uma área piloto, foi um laboratório, tudo começou lá e tudo podia ter terminado lá. Mas uma conjunção de fatores favoráveis, que é contada no vídeo anterior sobre a história do reflorestamento no Rio de Janeiro, vai lá e assiste o vídeo. Nos comentários desse vídeo eu vou colocar o link para você assistir o vídeo anterior. Tudo podia ter acontecido aí. E felizmente aconteceu o melhor. Deu tudo certo, o programa continuou. E a gente tem aqui à esquerda um trabalhador dessa primeira equipe, dessa equipe pioneira do Morro São José Operário, ainda sem o reflorestamento, ainda com blocos de pedra, matacões abandonados. A gente pode ver aqui à esquerda do trabalhador uma canaleta de drenagem, porque isso era uma área de extremo risco geotécnico. Enfim. À direita, a humilde primeira muda plantada, um sombreiro. Naturalmente, essa árvore não existe mais, já cumpriu seu ciclo de vida, já cumpriu seu papel e já saiu do sistema. Esse slide é só para lembrar um cara que foi muito importante na transição e no crescimento do projeto Mutirão, Alfredo Sirquis, ambientalista de primeira hora, fundador do Partido Verde no Brasil, primeiro secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, depois de ter sido, em 1988, o vereador mais votado da cidade, mais votado da história da cidade até então, o cara que praticamente criou toda a legislação ambiental do município que a gente conhece hoje, o capítulo da legislação ambiental, o capítulo de meio ambiente da lei orgânica no município, quase todo a cargo dele. E aí ele está numa área que ele amava muito, o Morro dos Irmãos, uma área que hoje está totalmente reflorestada, uma área que hoje não é mais um reflorestamento, ela é uma floresta de verdade. Sirquis, felizmente, viveu para ver essa secretaria crescer, se consolidar, o programa de reflorestamento ter continuidade e há pouco mais de um ano Sirquis nos deixou. Ano passado, Alfredo Sirquis morreu num acidente de carro, mas, como diziam os antigos, o ser humano é eterno, né? A pessoa é eterna quando seu trabalho permanece. E Sirquis deixou um legado, deixou um lindo legado. E aí o programa de reflorestamento deu certo no São José Operário e foi se espalhando pela cidade. Morro do Dendê, em Cascadura, não confundir com o Dendê da ilha. Esse Morro do Dendê fica no bairro de Cascadura, antes e depois. Serra do Cantagalo, não confundir com o Morro do Cantagalo de Ipanema. Essa é a Serra do Cantagalo em Campo Grande, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Antes, depois, era uma área que inclusive tinha pedreiras, áreas de risco geotécnico, foram inteiramente recuperadas com reflorestamento. Morro do Sumaré, uma área que passou por inúmeras tentativas de reflorestamento e que hoje se encontra com a cobertura vegetal relativamente estabilizada. É um local bastante importante na história do reflorestamento da cidade. Aconteceram diversas iniciativas ao longo das décadas, diversos órgãos do município, do estado, até federais, realizaram intervenções e o projeto Mutirão Reflorestamento, enfim, conseguiu estabilizar uma cobertura vegetal duradoura nesse local. Fica próximo ao centro da cidade, né?
Morro São Francisco, no bairro de Jacarepaguá, também zona oeste da cidade. Também uma área que mudou bastante. Morro da Formiga, na Tijuca, uma região tradicional da cidade do Rio de Janeiro. Diversas escolas de samba famosas ficam no bairro da Tijuca, como Salgueiro, Unido da Tijuca. No caso do Morro da Formiga, é a sede da escola Império da Tijuca. Morro da Formiga, entre os anos de 1986 e 88, sofreu com graves acidentes geotécnicos, deslizamentos, mortes. Em 1988 aconteceram muitas mortes de moradores por conta dos deslizamentos. As chuvas de 1988 foram uma verdadeira tragédia na cidade do Rio. E o Morro da Formiga foi um dos locais mais afetados. E hoje, a área praticamente toda coberta por reflorestamento, as ocorrências reduziram quase a zero. Não são observadas mortes nessa região há muitos anos, graças a esse trabalho. Uma foto um pouco mais recente, de 2020, da área reflorestada do Morro da Formiga. Essa foto é minha. A gente vê árvores florescendo, são guapuruvus, resultado do reflorestamento. Hoje essa área está em plena sucessão, diversas espécies que não foram plantadas estão presentes, entraram via processo de sucessão. Assistam meus vídeos sobre sucessão, façam inscrição no meu canal, vale a pena, tem muito material bacana. E o projeto Descer o Morro, não se limita ao morro. O projeto Mutirão também trabalha em manguezais, como o Parque Royal, na Ilha do Governador, como a Foz do Rio Jequiá, também na Ilha do Governador, um dos últimos mangues urbanos da cidade do Rio de Janeiro. Uma área que também vem sendo cuidada, recuperada e cuidada pelo projeto. O trabalho também acontece em Restingas, Restinga de Grumari, Restinga em Guaratiba, Prainha, projeto Ecoorla ao longo do Recreio, Barra da Tijuca. No caso, a foto aqui retrata uma equipe de uma empresa Biovert, realizando manutenção em áreas já recuperadas pelo projeto Mutirão e fazendo a manutenção e ampliando essas áreas, porque o projeto Mutirão não é a única iniciativa de reflorestamento da cidade. Existem iniciativas demandadas pela prefeitura utilizando a iniciativa privada, existem iniciativas da população, da sociedade civil, da população como um todo, cidadão simples e comum, no seu dia a dia dedica voluntariamente parte do seu tempo. A gente vai ver isso, A gente já está vendo isso. A prefeitura tem uma iniciativa de reflorestamento no Pão de Açúcar, em algumas áreas, porém outras áreas têm acesso muito difícil. E num trabalho de parceria bastante interessante, montanhistas, pessoas que dedicam seu tempo de forma voluntária numa atividade arriscadíssima, participam desse reflorestamento. Na verdade, hoje em dia elas não participam, elas promovem esse reflorestamento em que a prefeitura fornece apoio, principalmente na forma de mudas de espécies adequadas a locais como esse, costões rochosos de altíssima declividade. E esses cidadãos estão de parabéns. O comando dessa iniciativa fica a cargo de um grande nome, de uma pessoa chamada Sávio Teixeira. Quero deixar aqui meu registro, minha homenagem ao Sávio. E a todas as pessoas que voluntariamente o acompanham. Bom, a chave do programa Mutirão Reflorestamento, do projeto Mutirão Reflorestamento, é a participação comunitária. São cidadãos locais que atuam próximo às suas áreas de moradia e realizam o reflorestamento.
Então, essas equipes comunitárias são o coração do reflorestamento na cidade do Rio de Janeiro. E tudo vai começar com a produção de mudas. E a produção de mudas começa com a coleta de sementes. E aí a gente quer começar mostrando aí essa sequência. Você precisa de semente, algumas espécies necessitam, inclusive, da coleta acontecer no alto da árvore. E aí a gente está vendo o Beto, Edilberto Rosendo, nosso encarregado da coleta de sementes há bem mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. O Beto hoje é o trabalhador mais antigo do projeto Mutirão, é uma pessoa reconhecida fora do projeto, inclusive, instituições de pesquisa internacionalmente reconhecidas reconhecem o trabalho do Beto. Quero também deixar esse meu registro, essa homenagem a um cara que, mais do que um colega, uma pessoa com quem eu trabalhei por muitos anos, é também um amigo. E aí o trabalho do pessoal da coleta dentro da cidade do Rio de Janeiro, árvores matrizes. Como vocês veem aqui, um trabalho às vezes até com certo grau de risco, necessidade da coleta no alto. Eventualmente, nossas equipes nossa equipe de coleta, nós temos uma equipe de coleta exclusivamente para coleta de sementes. Fornece apoio, inclusive, em cursos de formação de outros coletores de sementes, em conjunto com a Universidade Rural e com a Embrapa. Aqui o beneficiamento de sementes. Isso tudo acontece num local chamado Fazenda Modelo, em Guaratiba. São mais de 200 espécies produzidas. Eu iria até bem além. A gente tem capacidade de trabalhar com, bem dizer, 400 espécies, mas a produção é concentrada em 200, entre espécies de floresta, espécies de restinga, espécies de mangue. Sim, nós atuamos em mangue. O horto da Fazenda Modelo, além da estrutura de apoio para coleta e beneficiamento de sementes, a maior unidade de produção de mudas está na Fazenda Modelo, bairro de Guaratiba. Esse horto tem capacidade, já chegou a produzir 1 milhão de mudas no ano, mas a capacidade dele em tempo normal é mais reduzida, mas é um horto com alta capacidade de produção. Aqui algumas pessoas também relevantes na produção de mudas, e por que não dizer na criação de florestas na cidade do Rio de Janeiro. Aqui à esquerda, Alexandre, primeiro encarregado aqui do horto da Fazenda Modelo. Chico Francisco, atual responsável pelo horto. Mimosa, outra figura impagável do horto da Fazenda Modelo. Esse é o Francisco. Francisco, por muitos anos, foi o nosso engenheiro responsável pela produção de mudas. Francisco de Assis Junqueira Aires. Há uma semana teria sido aniversário do Francisco e ele também já foi embora. Ele também já saiu desse plano, mas certamente nos acompanha de algum lugar e nos manda sua boa vibração. A vibração que o acompanhou na vida terrena certamente o acompanha na outra vida. Chiquinho, presente. Aqui mais alguns aspectos aí da Fazenda Modelo, área de produção. Aqui no alto a gente tem o seu Gelson. Metade das mudas produzidas nessa cidade passa pelas mãos do seu Gelson. Fazenda Modelo. Viviane Grenha,
atual responsável pela produção de mudas não só na Fazenda Modelo, mas de todos os hortos que atendem o projeto Mutirão. Horto de Campo Grande, uma segunda unidade de produção. Aqui à nossa esquerda, Erivelton, nosso responsável. Outro grande nome da recuperação ambiental na cidade do Rio, com parte da sua equipe. Outro horto, Grumari, produz espécies de restinga, espécies ameaçadas de extinção, espécies raras. Esse de máscara é o Márcio, o responsável pelo horto. Vocês vão ver o Márcio sem máscara em algum momento aqui. Outro aspecto do horto. Inclusive no horto de Grumari fica também a sede do Parque Natural Municipal de Grumari, uma unidade de conservação importantíssima na cidade. Horto de Vila Isabel, localizado no antigo Jardim Zoológico, o horto mais central do projeto, onde ficava a antiga escola de jardinagem. Esse horto é bastante interessante porque ele foi uma exigência, um desejo do antigo proprietário dessa terra, uma exigência para ele transferir suas terras para o poder público, foi a criação e manutenção de um horto, uma escola, um horto e um hospital. Por isso, dentro desse local, que hoje é o Parque Recanto do Trovador, uma bela área de lazer do município do Rio, existe um grande posto de saúde, que inclusive está aqui atrás e ocupa o prédio antigo da escola de jardinagem. Temos também aqui dentro uma escola e um horto. Hoje, quem mantém esse desejo do antigo proprietário da área é o projeto Mutirão Reflorestamento. E quem era o antigo proprietário da área? O Barão de Drummond, o cara que criou o primeiro zoológico da cidade e que, para sustentar o zoológico, criou o jogo do bicho. Essa é uma outra história, que a gente conta em outro momento. E quem responde pelo Horto de Vila Isabel é esse cara aqui do meio, é o Pedro. Também deixar meu registro aqui para o Pedro. E a gente tem um outro horto de restinga que fica na Barra da Tijuca, que é o Horto Resine. Homenageia um grande pesquisador, um grande conhecedor das restingas brasileiras, que é Carlos Toledo Resine, e produz principalmente, quase exclusivamente, mudas de restinga, e é um horto que tem um caráter de educação ambiental muito forte. Todos os hortos, na verdade, atendem também, cumprem esse papel de educação ambiental. Todos os hortos recebem escolas, recebem visitas, universidades, escolas de diversos níveis, desde de jardim de infância até ensino médio. E o Horto Resine não foge a essa regra e tem, então, esse forte caráter de educação. E não podemos esquecer nós temos um horto de manguezal, já tivemos mais de um, mas normalmente eles são hortos temporários, que servem principalmente ao projeto em que eles estão alocados, né? E o que funciona atualmente é o de Tubiacanga, dentro do projeto de reflorestamento da comunidade Parque Royal, e tanto o projeto de reflorestamento quanto o horto são tocados por esse cara aqui, o Antônio, com quem talvez tenha sido a pessoa com quem eu trabalhei por mais tempo num projeto de reflorestamento aqui. É um cara que me ensinou muito, muito, muito sobre manguezal. O que eu sei sobre mangue, grande parte eu aprendi com o Antônio. Antônio, abração, cara. Esse é o Paulinho do Cantagalo. Ele está no vídeo anterior também. Paulinho do Cantagalo é outro cara importantíssimo no projeto Mutirão. Treinou muitos encarregados, ensinou muita coisa para muitos técnicos. É mais um que mais que um colega, era um amigo, era um professor.
Paulinho era uma entidade. Paulinho nos deixou também há alguns anos. Deixou esse plano. Mas o trabalho dele ficou. E a memória também. Aqui mais algumas pessoas, aqui à nossa esquerda, Alfredo, aquele lá do primeiro slide, já muitos anos depois daquela fotografia, já velhinho. Aqui de costas é a Cláudia França, outra pessoa importante na história do projeto, talvez a pessoa que tenha passado mais tempo no comando do projeto, foi homenageada há poucas semanas com o importante prêmio CREA de Meio Ambiente, reconhecendo o seu maravilhoso trabalho à frente desse projeto. Em destaque aqui o seu Dejair, por mais de 20 anos comandou localmente o reflorestamento do Morro da Formiga, que vocês viram lá no começo da apresentação. Por muitos anos foi o encarregado da área. E felizmente esse ainda está conosco e ainda vai permanecer conosco por muitos anos, mas se afastou da atividade de campo, da atividade de reflorestamento. Mas permanece como uma referência e para mim particularmente, um outro grande professor. Eu também faço parte dessa história. Mais de 20 anos atrás, na comunidade da Rocinha, sobre o túnel Zuzu Ângel, junto com Adilson, que ainda hoje é encarregado do reflorestamento da Rocinha, mapeando novas áreas para reflorestamento. Isso aqui na mão do Adilson é um GPS. E faça a ideia do que é andar com uma antena dessa nas costas, numa comunidade onde as pessoas não sabem onde é isso, o que é isso, e onde você vai ter talvez que dar explicações em situações não muito confortáveis. Isso faz parte também da história do projeto. E eu repito, sim, eu também faço parte dessa história. História essa que é feita de pessoas. E essa foto aqui é muito bacana, porque embora não seja a administração atual da prefeitura, mostra a comemoração, a lembrança dos 33 anos do projeto. Essa foto é de 2 anos atrás. E aqui está o Márcio de Grumari sem aquela máscara, parte da equipe do Viveiro de Grumari, o primeiro secretário de Meio Ambiente, Alfredo Sirquis, que Deus o tenha, o prefeito anterior da cidade do Rio, ex-secretário de Meio Ambiente, Bernardo, representante legislativo aqui, vereador Marcelino. Isso não é propaganda de jeito nenhum, apenas mostrando que o projeto ele congrega, ele integra não só diversos segmentos da população, como também diversos segmentos da administração pública, diversos segmentos da sociedade. Você precisa ter a integração da parte legislativa, do executivo, a integração com a sociedade civil, os trabalhadores, os técnicos. Todo mundo tem que estar junto com a mesma visão, com o mesmo foco. Por isso esse projeto está chegando a 35 anos, porque ele funciona dessa forma. O foco principal do projeto é o resultado. Ele não pertence a ninguém, ele pertence a todos. Essa foto é de 2000, na Serra da Posse. E aí eu quero chegar como ele pertence a todos. Porque a Serra da Posse fica na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um retrato do início do trabalho. Os uniformes ainda não haviam nem sido distribuídos. Para mim, essa foto representa muito assim, o espírito do projeto, as pessoas transpirando vontade, transpirando satisfação, aquele desejo de mudar, desejo de se engajar, de fazer parte da própria história.
não precisar dos outros, de terceiros, para contar a sua história. Eu posso contar minha história. Você pode contar a sua história. Eu acho que essa foto, a legenda dela pode ser essa. A minha história pertence a mim e eu vou fazer minha história. E cada trabalhador, cada um desses trabalhadores anônimos, constrói no dia a dia a história do programa, do projeto Mutirão Reflorestamento. E é um ciclo que se fecha quando o poder público entra, inicia o trabalho e, no final, a população reconhece, assume, dá continuidade e continua contando a sua própria história. E aí a Serra da Posse, ela se torna o nosso bosque, que é um grupo local que abraçou o reflorestamento, que passou um período sem cuidado, um período sem a devida manutenção, e graças a um grupo local que abraçou essa área, a prefeitura retorna ao local, reinicia o trabalho, e dessa vez em conjunto não só com equipes comunitárias, mas agora com o próprio cidadão. E aí, a gente aqui já começa a ter esperança de que esse trabalho vai durar, sei lá, pelo menos mais 35 anos. Essa é a pequena história do Projeto Mutirão. E eu espero que essa história continue depois que... Bom, mesmo depois que eu vá embora, que todo mundo vá embora, esse projeto continue. Esse trabalho continue. Florestas são para sempre. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Me sigam também lá no meu blog, florestasurbanas.blogspot.com, meu Instagram. Não esqueçam de fazer sua inscrição no canal, assistir os outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro no nosso canal Florestas Secundárias.